Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Bíblia é um Tesouro Escondido. Nós estamos percorrendo os livros do Antigo Testamento e estamos quase encerrando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e hoje nós vamos iniciar o livro de Números. E para iniciarmos este assunto, eu quero saudar os pastores que estão conosco, pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Diniz Preste. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Introduzindo o livro de Números, lembrando que o povo do Senhor ainda estava no deserto. Agora nós vamos entrar e vamos perceber que no livro de Números, Deus ele vai organizar o seu povo. Nós vamos percorrer aqui do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu queria deixar aqui um texto inicial, para que o pastor Diniz faça os comentários também, que é o primeiro versículo, no capítulo 1, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Tinha uma coisa muito maravilhosa para o povo de Israel, é que eles tinham de saber a genealogia deles. Eles sabiam qual era a tribo que eles pertenciam, até porque no próprio acampamento no deserto, nós vamos ver mais à frente um pouquinho, eles estavam acampados assim, por tribo. O templo era o centro do acampamento, tudo girava, digamos, em torno do culto, que estava ali representado pelo tabernáculo. As tribos estavam acampadas ao redor. Então você tinha que saber qual é a sua tribo. Mas mais do que isso, na sua tribo, qual é a sua família? Quem é seu pai? Quem foi seu antepassado? Então, o cidadão, ele sabia, olha, você vai ver isso na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é descendente de Davi. E ele era da tribo de Judá. Então, você vai ver que vem toda a genealogia mostrando até Jesus, num evangelho de trás para frente, o outro é de frente para trás, digamos assim. Mas está lá a genealogia. Toda ali a cadeia sucessória, digamos assim, dos seus antepassados. Isso era muito importante para eles. Isso fala de uma coisa: nós também sabemos a nossa genealogia. Glória a Deus. Para o povo de Israel, você ia acabar lá, todos eles iam acabar lá em Jacó, que era o ancestral comum de todos eles. E nós, na nossa genealogia, todos nós, povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, nós temos, e é por isso que às vezes a gente trata de irmãos, né? Irmão na fé, o sentido é esse. Nós temos um que é o autor da nossa fé. Glória a Deus. É o que nos gerou, é Cristo Jesus. Ele gerou a todos nós, pelo seu Espírito, por uma obra do Espírito Santo, mas ele é o nosso Salvador. Então, todos nós sabemos a nossa origem. O povo de Israel sabia e nós também sabemos. Trazemos essa marca na nossa vida. Isso é maravilhoso, saber de onde nós pertencemos, porque isso nos dá um lugar no projeto de Deus, né? Porque na morte dele, ele gerou filhos para Deus, né? Nós temos um só Deus e Pai, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, né, pastor Fernando? Através de Jesus nós nos tornamos filhos, né? E é isso que o Diniz falou, né? De tê-lo como, né? De onde nós viemos, né? Foi por causa dele. Israel era da mesma forma. E o que identificava Israel como povo de Deus era exatamente o sangue. Eles vieram da mesma família, do mesmo tronco, todos eles ali. Então o sangue identificava Israel como sendo um só povo. E a igreja também, ela tem essa identificação pelo sangue de Jesus, que é o Espírito Santo que
opera no corpo, que alimenta o corpo, que dá vida ao corpo. E o Senhor conhece, quando o Senhor fala ali de eles eram escolhidos nome, família, tribo, né? O Senhor conhece os que são seus, né? E a palavra diz isso, eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor conhece pelo nome, conhece detalhe. A igreja não é uma massa, não é um povo, um grupo anônimo, sem identidade, não. O Senhor conhece cada um ali, cada necessidade, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E essa bênção é maravilhosa. E saber disso, né? Saber dessa identidade, que fazemos parte de um só corpo, que tem o Senhor Jesus como cabeça, é maravilhoso, é glorioso isso, né? Agora, pastor Diniz, nesse censo, que números fala também do censo, né? Sim. Há uma observação que é colocada logo no início, que nessa contagem das famílias, dos varões, era importante aqueles que eram da idade de 20 anos para cima e todos que saem à guerra. A guerra. É muito interessante porque essa identidade fazia deles um povo que tinha uma identidade. Às vezes você chega numa família e diz, não, vocês são... Não, nós somos irmãos de sangue. Né? Eles ali, de certa forma, tinham o mesmo sangue, uma mesma origem, uma mesma genética. E o interesse comum. O povo estava ali debaixo de uma promessa feita a Abraão. E todos eles estavam em busca dessa promessa, a promessa que Deus fez a um antepassado deles. E todos nós somos herdeiros de uma promessa maravilhosa. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém. Nós não tínhamos direito à herança, mas nós lutamos por uma mesma herança. E a nossa luta é a terra prometida. É chegarmos a Canaã celestial. Todos nós não tínhamos direito, mas como co-herdeiros de Cristo, nós estamos em busca da nossa herança. Todos nós. Todos nós quem? Os que nasceram de novo. Glória a Deus. Os novos nascidos. Nós todos temos uma herança, estamos em busca de uma herança. E para isso tem uma guerra travada. Porque tem o adversário que não quer que você chegue a Canaã, que não quer que você conquiste a terra. E para nós hoje, a palavra de Deus diz que a nossa luta, nós somos alistados para a guerra. Mas a nossa luta agora não é contra a carne nem contra o sangue, mas não é fácil não. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que povoam as regiões celestiais. E as nossas armas não são mais como as armas do povo de Israel, mas as nossas armas hoje são poderosas em Deus. Glória a Deus. Nós saímos com jejum, com oração, com madrugada, com a palavra de Deus, com a palavra viva. Nós saímos com louvor, nós saímos com todos os meios de graça. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é os pés calçados na preparação do evangelho da paz, é a espada, é o escudo da fé. Glória a Deus. Nós saímos preparados, é o povo de Deus e tem uma guerra sendo travada e uma grande guerra. E ali no povo de Israel é aquela história, olha, de 20 anos para cima, não tem negócio, não, eu não quero. Não, se você tem essa identidade, se você nasceu de novo, se você está indo para Canaã, vambora, você vai lutar, você vai travar uma luta. E hoje nós temos aí pais lutando pela sua bênção, pela bênção dos seus filhos, pelo seu lar, pela sua esposa lutando, filhos lutando. Nós estamos numa guerra. E a Bíblia fala isso, o Novo Testamento fala disso, fala do soldado de Cristo, né? Nós somos soldados de Cristo. E fala que, fazendo tudo isso, podeis resistir ao dia mal ainda, né? Sim. Estar toda paramentada. E não somos maus soldados, não. Somos bons soldados. Diligentes, né? Bons soldados de Cristo, né, pastor Fernando? Quando Paulo convida Timóteo, ele fala isso, né? Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, aqui no livro de Números, a gente já vem, já observa aqui, né, esse sentido profético daquilo que seria também a igreja, o Israel espiritual de Deus, né? Muito bem. Eu gostaria da gente
entrar no capítulo 2? Podemos, pastor Diniz? Podemos. Porque Deus vai dando cada vez mais o entendimento que nós chamamos da doutrina de corpo. Né? Cada um na sua função, cada um na sua posição, tudo ordenado. E o capítulo 2, o versículo 2 diz assim: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Aqui já falava dessa organização ao redor do tabernáculo, não é isso, pastor Diniz? Tudo girava em função do tabernáculo. Você vê que quando eles iam marchar, eles iam se deslocar no deserto, primeiro desmontava o tabernáculo e o tabernáculo era levado. O tabernáculo não ficava para trás. Né? Lembrando que é um móvel, né? Sim, e quando o tabernáculo chegava no lugar, o tabernáculo era armado para você saber onde é que é a sua tenda, onde é que é o seu lugar. E aí vem uma coisa muito interessante, porque o texto fala que cada um estaria debaixo da sua bandeira. Né? Números 2, 2:2, né? Capítulo 2, cada um debaixo da sua bandeira. Então, a bandeira fala do Senhor Jesus. Ele é a nossa bandeira, ele é o nosso estandarte. Jeová Nissi, né? O estandarte estava muito ligado à vitória. O estandarte ia na frente. E todos estavam reunidos ao redor do estandarte. Cada tribo tinha o seu estandarte. E nós hoje somos uma nação e o nosso estandarte é o Senhor Jesus. Tem até um louvor que fala disso, né? Guerra contra as trevas, guerra contra o mal. É esse estandarte que vai à nossa frente. É Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele é quem nos identifica. Porque qual é a sua bandeira? Né? Você pega hoje, o que te identifica? Você chega num lugar, você é brasileiro, aí você vê a bandeira do Brasil, aquilo ali é a sua identidade, mas é a identidade do outro brasileiro também. Ele se identifica ali. E esse estandarte fala uma coisa muito maravilhosa, que todos estavam reunidos em função do estandarte. Onde é que eu vou ficar? Onde é que está o estandarte? Meu estandarte está ali. É ali que eu vou ficar. Mas quem é o mais importante? Quem é que vai aparecer? Não, você é povo de Deus. A glória é dele. O que tem de ser visto é o estandarte. O destaque é o estandarte. O destaque é o estandarte. Quem tem de ser visto é o estandarte. E hoje nós nos reunimos, nós nos ajuntamos, mas a glória é do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o que nos identifica, a nossa identidade comum é o Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória, ele é a nossa porção, nós nos identificamos com ele, nós nos reunimos em torno dele, em nome de Jesus. Então isso é maravilhoso, porque ali não tinha, é o nosso sentimento de corpo. Quem é o mais importante? Quem é o mais importante? O mais importante é o estandarte. Quem se destaca dele é o estandarte. E o resto? Cristo é o cabeça, nós somos corpo. Quem é mais importante no corpo? Está lá em 1 Coríntios, 11. Não tem mais importante. O corpo é o corpo de Cristo, é o corpo que está partido entre nós. Não tem um membro desprezível. Aqueles que parecem, às vezes, mais insignificantes, a Bíblia diz que nós acabamos dando mais honra a ele. Né? Então é isso. Era esse o simbolismo ali, né? Todos reunidos em torno do Senhor Jesus, profeticamente falando. Você fez uma colocação maravilhosa. Só era possível saber o seu lugar quando o tabernáculo era montado. Ou seja, enquanto o homem ele não tem essa referência na vida dele, que é a presença de Jesus, ele fica sem rumo. Né? Mas era montado o tabernáculo, o estandarte era levantado, você encontrava o seu lugar. E nós encontramos o nosso lugar quando nós olhamos para Jesus, né? O tabernáculo era o centro. Era o centro de tudo. Era o centro de todas as coisas. E essa organização, ela é maravilhosa porque o livro de Números, você leu no início, ele começa no segundo ano. Então Israel ia caminhar pelo deserto e não podia ser de qualquer maneira. Essa organização de Israel marchando, Israel parando, Israel se organizando ali, cada um tinha o seu lugar, cada um tinha a sua posição. Uhum. Cada tribo sabia o lugar dela em torno do tabernáculo. Então isso é glorioso, isso mostra profeticamente a caminhada da igreja.
caminhada da igreja. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função. Diniz falou, quem é o maior, quem é o mais importante? Não tem isso. O mais importante é o Senhor Jesus. Glória a Deus. É Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele, é para Ele. E a igreja caminha, marcha como um exército. Por isso que o salmista diz, né? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Então ele tem um exército na qual ele conduz, da qual ele é o Senhor. Ele é o general que comanda este exército. E este exército é organizado. Ele não marcha de qualquer maneira, ele não vai de qualquer maneira. Então ele tem a sua organização e a igreja tem isso e é dada pela operação do Espírito Santo na vida dela. Amém. Isso é maravilhoso. E nessa organização, pastor Diniz, o Senhor vai orientar no capítulo 3 e 4 a Arão e aos seus filhos e aos levitas os trabalhos do tabernáculo. Cada um, voltando, né, à expressão que nós usamos, que estamos familiarizados, nessa experiência de corpo, nós sabemos o nosso lugar e também aceitamos aonde o Senhor nos coloca, né, para realizar os trabalhos que Ele nos confiou. Não é isso? É interessante que o Senhor, quando chama os levitas, eles estavam substituindo os primogênitos. Porque todo primogênito pertence ao Senhor. Então você vê bem, se eles estão substituindo os primogênitos que pertenciam ao Senhor, na verdade todo levita passou a pertencer ao Senhor. Uhum. Era uma entrega. E isso fala da nossa vida. E o chamado deles era para servir no tabernáculo. E o nosso chamado é esse também. O Senhor nos escolheu e nos chamou, e nós fazemos parte dessa primogenitura que é do Senhor Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, mas Ele nos fez co-herdeiros com Ele. Então, esse chamado do levita era maravilhoso, e cada um tinha a sua função. Você vai ver aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, nos deveres dos levitas, que não tinha assim uma coisa, você é levita. O levita iria se alimentar das ofertas, daquilo que era oferecido a Deus. Então, isso tudo tem um significado muito maravilhoso para nós, porque Deus nos chamou para servirmos a Ele no culto. Ele é digno desse culto. Glória a Deus. E cada um tinha uma função determinada, não era assim aleatório, eu vou fazer o que eu quero. Não. Cada família de levita tinha os cantores, tinha aquele que vai carregar determinado objeto, esse vai carregar isso, esse vai carregar aquilo. Cada família de levita sabia o seu chamado. Fui chamado para quê? Qual é a minha função? E hoje nós, como levitas, nós temos essa bênção de trabalharmos na obra de Deus, no culto a Deus, que é o mais maravilhoso de tudo. Participamos do culto, mas participamos também daquilo que é dele, das bênçãos, das ofertas, mas cada um de nós sabe o seu chamado. A Bíblia diz assim, cada um fique na função em que foi chamado. Não tenha, o que é mais importante? Se alguém não levasse algum objeto do templo, ia ficar faltando. O culto não seria perfeito, porque o culto tinha de ser do jeito que Deus determinou. Então todas as funções, elas na somatória de tudo, o que se via era o culto. Muito bom. O que se via era o tabernáculo. E o tabernáculo, em tudo, ele fala de Jesus. Então, o nosso trabalho, mais uma vez, é tudo para a glória dele. Nós trabalhamos, é um privilégio, nós trabalhamos para a glória dele, para louvor do nome dele. Cada um na sua função. Qual é a mais importante? As pessoas, às vezes, detupam muito isso e dizem assim, não, o mais importante é o pastor. E não é o pastor. A Bíblia diz que o mais importante é quem é servido. Então, na ótica bíblica, o pastor não é o mais importante, porque o pastor é o que serve. O diácono é o que serve. O mais importante é quem está sendo servido. A verdade é que o importante é Jesus, o importante é o culto, o importante é o tabernáculo. Nós somos, como os apóstolos gostavam muito de se identificar, e você encontra isso nas cartas de Paulo, Judas, na carta de Judas, não Judas que traiu, na carta de Tiago, você vai encontrar ele se identificando como eu, Paulo,
servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Tiago, escravo de Jesus Cristo. Então, o que nós somos é isso. Todos nós somos trabalhadores na obra de Deus e trabalhamos para o culto. O culto a quem? A Ele. Ele é digno do culto. Glória e esse a é o Deus. nosso chamado. Cada levita sabia qual é o seu papel. E para isso você tinha que saber qual é a sua família. Deus chamou qual família? Deus chamou em qual família? Qual é a sua função? Então nós queremos, e a Bíblia diz até, por exemplo, pastor, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, excelente coisa você almeja. Eu sempre digo que você só não pode ficar oprimido por isso, porque você não tinha direito nem de ser levita. Deus Foi um te grande chamou, benefício, né? Deus te chamou e fez de você um primogênito que você não era, mas Ele te chamou e te deu o direito de primogenitura que você não tinha, e Ele te fez levita. Gratuitamente, né? Te chamou para o culto. Glória a Deus. Pastor Fernando, maravilha, né? Bom, e quando a gente entende que seja qualquer função, né, não é título, né, nenhum de nós, as funções que nós temos dentro desse chamado que um dia Deus nos fez, não é título, mas é uma função, é um serviço. E quando a gente entende que você está lá na igreja, você vai no púlpito entregar uma palavra, isso é uma honra. Isso é uma honra. Você não merecia, nem eu merecia. Nós não merecíamos. Não éramos dignos de estar ali, não somos e continuamos não sendo dignos de estar ali. Quando você pega um instrumento para louvar o Senhor no culto, né? Quando você vai assistir alguém, vai orar por alguém que veio à igreja durante o culto, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso mostra assim, Deus te chamou para você ser usado num culto de glorificação a Ele. O primogênito recebia a porção dobrada, a melhor parte. Exatamente. Né? Nós recebemos a melhor parte. Então, quando a gente entende isso, né, e às vezes a gente não entende, mas quando entendemos isso, né, e por que nós estamos ali? É por gratidão, é por esse chamado. Amém. Estávamos perdidos, Ele nos achou, nos encontrou, nos escolheu, por quê? Não sei, mas estamos aqui. Entender que essa função, seja ela qual for, ela é uma honra para nós, não somos dignos dela, não somos merecedores dela, é uma honra para nós estar ali participando e sendo instrumento, servindo num culto de glorificação a Deus, no culto que Ele estabeleceu para que Ele seja adorado. E olha que coisa interessante, né? Você pega, por exemplo, falando, cada família de levita tinha uma responsabilidade. Então veja aqui, os coatitas, a palavra diz que eles levavam os objetos santos, a arca, a mesa, o candelabro, o altar, mas assim, levavam sobre os ombros. Você não pode, não é de qualquer maneira não. A obra de Deus, você não realiza ela de qualquer maneira. Sobre os ombros aqui, falar de uma dignidade, né? Não é puxando, não é arrastando, você vai levar sobre os seus ombros. Havia toda uma dignidade na maneira de você se portar diante do Senhor, de santidade, de preparo, né? Você está lidando com coisas santas. E aí você vai ver também, os gersonitas, da família de Gerson, cuidavam das cortinas, das tendas, das coberturas. Os mararitas eram responsáveis pelas tábuas, pelas colunas, pelas bases. E para isso você tem aquilo, novamente, você tem que saber qual é a sua família, qual é o seu chamado, qual é a sua função. Deus te chamou para quê? E outra coisa, Deus não chamou ninguém para a obra dele para ficar ocioso. Muito bom. Você está trabalhando na obra de Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para participar do culto, do tabernáculo, onde o nome de Deus é adorado. Então, você tem alguma função na obra. Você não foi chamado, ninguém é chamado para fazer nada, não. Tem que descobrir a família. Tem que descobrir a sua família, a sua vocação. Deus quer te usar. Ele te chamou para isso. Muito bem, olha, nós podemos encerrar e encerrar com essa colocação maravilhosa. Você que nos assiste, você
já descobriu o seu lugar na obra de Deus? Você descobriu de qual família você faz parte? Qual é o seu chamado? Saiba que há um lugar para você. Sabe a sua origem, né? A sua origem, quem é o seu ancestral, né? É comum. O comum. Nós sabemos, Jesus Nasceu de novo. é aquele que nos gerou, né? Glória a Deus por isso. Então, companheiros, a paz do Senhor, um grande abraço, até o próximo episódio. Pai do Senhor. Paz do Senhor.